Aprendizagem pode ser um tema injusto demais, ainda mais quando tratamos de crianças e adolescentes. Eles têm altas habilidades e capacidades de aprender comandos complexos para jogos de videogame, para jogos online, e apresentam inúmeras dificuldades para tarefas acadêmicas simples, para tarefas do cotidiano. Estranho, não é mesmo? Ou será que isso é normal? O aprendizado ele está vinculado a N fatores, como eu já mencionei aqui em outros vídeos. A aprendizagem é a fase de aquisição de algo novo que vai se converter numa memória. E esta base depende da tal neuroplasticidade, aquela capacidade que as nossas células neurológicas têm de se reorganizar, de se readequar, muito em virtude das experiências que passamos. E aqui que mora o pulo do gato. Quando eu estou envolvido emocionalmente com uma determinada demanda, com uma determinada tarefa, fica mais fácil de eu aprender algumas situações. Daí, aquela situação de que os meus dedinhos se movem com uma precisão gigantesca para comandos do videogame, mas apresentam dificuldades para, talvez, realizar uma tarefa que a escola está impondo. E isso é super normal, porque depende do vínculo emocional, depende da recompensa que o aprendiz está enxergando naquela determinada demanda ou naquela determinada tarefa. Agora, sobre esses assuntos, alguns pontos são muito interessantes. O primeiro ponto está atrelado àquela falsa ideia de que o aprendizado ele acontece num estalar de dedos. Você apresentou uma determinada estratégia metodológica, você apresentou um determinado recurso, porque te disseram que esta é a cartilha perfeita para o aprendizado e pronto, como um passe de mágica, aquele conhecimento se fixou lá nos neurônios do aprendiz. E não é bem assim. O aprendizado, ele se dá por repetição, você já ouviu isso. Quanto mais praticamos, quanto mais repetimos algo, evidentemente a probabilidade para que aquilo se converta em conhecimento duradouro é bem maior. Agora, quando você me apresenta algo novo, quando eu passo pela primeira vez em relação a alguma determinada temática que eu tenho que aprender, eu vou criar um borrão deste aprendizado na minha cabeça. Imagina uma imagem toda embaçada. É assim que os teus neurônios guardam a informação. É um tanto difícil de compreender os traços com clareza. É um borrão na tua mente. Para que esse borrão comece a ficar mais límpido, mais claro, com sentido para o aprendiz, você tem que fazer hoje, amanhã você vai retomar mais uma vez, na semana que vem você vai fazer uma outra retomada, uma revisão do conteúdo, e a cada novo evento que você reativa esta informação na tua cabeça, aquele borrão ele vai ficando mais límpido, ele vai ficando mais transparente, ou seja, um aprendizado mais claro, um aprendizado que eu domino cada vez mais, ou quem sabe até uma aprendizagem significativa. E para que a gente consiga aprender de verdade, muitas estratégias são oferecidas na sociedade hoje em dia. Sempre tem aquele que diz que esta é melhor do que a outra. Agora, eu te faço aqui um desafio. Qual das 3 situações você acha que faz o aprendiz guardar, reter mais informação? A primeira é, eu vou ler um determinado texto, eu vou ler um determinado documento uma única vez. E só isso foi o suficiente para um pequeno borrão acontecer ali na minha cabeça, correto? Um segundo cenário, eu vou aprender por repetição. Vou pegar esse mesmo texto e eu vou ler ele 2, 3, 4, 5 vezes. Eu vou repetir tentando memorizar, decorar as informações ali presentes. Ou um terceiro cenário, eu vou ler esta informação do texto uma única vez, deixo ele de lado e eu vou fazer uma retomada ativa. O que é mesmo que estava na história? Bom, era uma carroça que tinham 2 pessoas que estavam indo para a cidade tal. Qual era a cidade mesmo? Eu não me recordo, não consigo lembrar. E aí eu volto ao documento, eu volto ao texto. Lembrei qual era a cidade que nós estávamos indo. Então veja, a cidade era tal, com tal finalidade, o processo se desenvolvia de tal maneira e terminava de tal forma. Ou seja, todas as vezes que eu me deparar com uma dificuldade, pois eu não me recordo de uma informação pontual, de uma informação simples ou complexa, eu volto ao texto. Então veja bem, são 3 situações. Você ler uma única vez, você aprender por repetição, tentando ler inúmeras vezes o mesmo texto, ou fazendo uma retomada ativa. Li uma vez,
Tento me lembrar, tento revisitar as informações na minha mente. Quando eu não as encontrar na minha cabeça, eu vou lá no documento e busco as informações pontualmente. Qual desses 3 cenários você acha que faz com que o aprendiz guarde mais informações? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Isso mesmo, o terceiro cenário. Mas Wesley, ler o texto uma única vez não funciona? Eu mesmo, ao ler o documento uma única vez, eu já aprendi, já absorvi muitas informações. Claro que aprende. Só que aquele texto que você leu por repetição, 2, 3, 4 vezes, te ensina quase o dobro, te faz aprender quase 2 vezes mais. Agora, sabe o terceiro ponto? Aquele que você faz uma recuperação ativa, uma retomada ativa das informações principais? Este te faz aprender ainda mais do que os 2 primeiros exemplos. Então é mais interessante no ato da aprendizagem que eu trabalhe por retomada ativa. Uma outra estratégia, ao invés de fazer essa retomada ativa como o exemplo que eu te mencionei aqui, é você ensinar alguém. Você aprendeu parcialmente alguma informação e você vai ministrar isso a você mesmo na frente do espelho. Você vai gravar um vídeo para que você possa assistir no futuro. Você vai gravar um áudio explicando as informações para que você possa ouvir depois. Isto é recuperação ativa, é retomada ativa. Isto aumenta a durabilidade do teu aprendizado. Agora, lembrando, o aprendizado ele é mais suscetível, ele é muito mais provável quando eu estou vinculado emocionalmente com aquele ato, igual a criança jogando videogame. Ele se envolve de tal maneira com aquele processo, ele encontra sentido, ele encontra uma recompensa, ele encontra benefício futuro que ele se mantém fazendo. E quase que como num passe de mágicas, o aprendizado acontece. Uma outra situação que eu costumo muito recomendar nas aulas é que você realize mapas conceituais, aquela ideia do mapa mental, que é uma estratégia metodológica no papel que é muito semelhante ao que o nosso sistema neurológico faz para aprender. Então eu recomendo que você o faça. Agora, não confunda a constituição de um mapa mental no papel, de um mapa conceitual no papel, com o aprendizado estabelecido. Ele serve para uma retomada ativa, para uma recuperação ativa, o que por si só promoverá aprendizado na tua cabeça. E a durabilidade aí vai estar vinculado ao estado emocional que você impõe, que você emprega naquela determinada aprendizagem. Simples esse processo ou não? Tem mais um último elemento que eu preciso comentar contigo neste vídeo, mas antes, confere aqui se você já está seguindo o canal e se esse assunto ele é relevante, se essa temática é importante para você, aproveita e já curte o vídeo, combinado? Um último fator está vinculado aos erros e acertos. Nós temos o hábito de martelar muito a condição da assertividade, o que às vezes acaba prejudicando a aprendizagem, principalmente de crianças e adolescentes, pois é comum nós cometermos erros, é comum nós cometermos falhas no processo. E eu costumo colocar que as falhas fazem parte do aprendizado. As falhas são uma estratégia metodológica que te levará a alta performance, que te levará a aprender cada vez mais. Eu sei que parece clichê, mas um erro que eu cometi agora vai me ensinar de como não agir no futuro, de como fazer diferente numa próxima vez. O que serve de treinabilidade para o sistema neurológico, o que serve de repetição, de elemento reforçador para variáveis que me levarão a um conhecimento cada vez mais estável. Então a recomendação que eu sempre deixo é: reforce aquilo de bom que o aprendiz está realizando, reforce aquilo de positivo que ele tem feito, por menor que seja, e gerencie as falhas. Não cometa o erro comum da sociedade de inverter esses processos. Ficamos excessivamente analisando o processo de falha, processos de erros, e quase não damos atenção aos benefícios e aos acertos. Lembra que para que eu me motive, para que eu me vincule emocionalmente a um ato de aprendizagem, eu preciso muitas vezes encontrar recompensa. Ninguém sente prazer, ninguém vê benefício quando estão me criticando o tempo todo. Então, trabalhe com aquilo que eu faço de bom, reforce o ponto positivo e gerencie o ponto negativo. Esse assunto foi apresentado a você dessa forma em algum outro momento? Fez sentido para você ou não? Se fez, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas para que elas também soubessem a partir de agora. Até o próximo vídeo.